Bem-vindos ao canal Energia Astral. Aqui você encontra as melhores previsões e exploramos o mundo da espiritualidade, astrologia e o autoconhecimento. O Lucas, ele vai ter uma quedinha aí mais ele, tá? Um flashback, mais o Carlinhos Maia. Depois finaliza definitivamente, o Lucas vai aparecer com uma outra pessoa. E esse relacionamento vai bombar, vai quebrar a internet, filho. Eu passei a ganhar R$80 em 2006, quando eu comecei a trabalhar. R$80. De 2006 até 2011, 2010, ganhando R$80, certo? Hoje tem casa lá que paga-se R$300, 500, 600, 150. Uma faxina lá é 20 reais, não. R$50, 80, 100. E olha o tamanho das casas, tá? São bem exigentes. Fora a humilhação. Não falo do caso das pessoas que eu trabalhei, que foram muito boas para mim e agradeço até hoje, que é o Tonho Cadeira e a esposa dele, a Fransquinha. Tenho gratidão até hoje. Porque graças aos R$80 eu conquistei a roupa que eu vestia, a roupa das minhas filhas, eu conquistei o meu primeiro telefone, conquistei o meu primeiro DVD, que na época era DVD. Aí você vai lá, aí tem uma mãe com 3 meninas, ou 5 filhos. 3 meninas, 2 meninos. Então, foi rápida no cálculo, eu tô evoluindo na matemática. Amém. Aí você chega numa casa, tá lá aquelas meninas, a coisa mais linda, e os meninos. Você chega lá, olha, é o seguinte, vamos fazer assim, a partir de agora você vai morar numa casa boa, ou eu compro, eu alugo, o aluguel é meu, e você vai ganhar mensalmente R$2.500. A mãe não tem conhecimento, vulnerável, não tem um pai que tá lá, ou muitas vezes tem o pai também, né? Mas ganha muito pouco, tem isso também, mas não tem o conhecimento. Não, o que a pessoa vulnerável pensa? Que é um erro. Tô tendo a chance de dar para os meus filhos aquilo que meus pais não me deram. Você já tá sendo ingrato aí. Por isso que sua vida também não anda. Agradeça, seus pais te deram tudo que estava ao alcance deles e deram com amor. Você viu quantas vezes seu pai acordou de madrugada com sol e chuva, foi para a roça para não te faltar alimentação? Outro tipo de trabalho, mas foi para não te faltar alimentação? Então não seja injusto. Então a mãe e o pai pensam que não tem conhecimento. Peraí, é pai morar lá. Vão estudar, supostamente. Vão ter casa, comida, tudo do bom e do melhor, e nós vamos ter uma casa boa. Então se ele leva, são 5 filhos, leva 3, fica 2, ainda dá para cuidar dos 2. Entendeu? O tanto que esse Ítalo é asqueroso, e quem tá com ele, apoiando ele, é asqueroso. Você tá entendendo isso? Ainda tem quem defenda ele, porque é do mesmo ramo ou igual a ele, ou pior do que ele. Então, entra na mente da pessoa, leva 3, deixa o 2, o que a gente ganha, a gente sustenta os 2 e acabou, ninguém passa mais sufoco. Entende isso? E ele ia mesmo nas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, mais, sabe, lá mesmo sem conhecimento nenhum, e entrava na mente, distribuía telefone. Já ganhava por aí, porque hoje em dia a educação de um filho é baseado no quê? Se você passar de ano, eu te dou um presente. No meu tempo era, se você não passar de ano, você vai levar uma surra. Oh, meu Deus. Mas hoje é baseado nisso. Eu vi um vídeo de um pai, que a menina de 8 anos de idade, ele chegou e falou assim, agora você já tem, não, 8 anos não, 10 anos, agora você já tem responsabilidade, então você pode já fazer o uso do que eu e sua mãe vamos te dar. Aí entregaram uma sacola e ela, não, meu Deus, não. Aí ela pegou, abriu a sacola, meu Deus, o iPhone, meu Deus, o iPhone 14, gente, não tô acreditando. Aí a mãe dela, abra com cuidado. Quando abriu, uma esponja de lavar louça, o brilho da criança sumiu na hora. Então, as crianças de hoje, elas querem ser compensadas. Se eu passar de ano, eu ganho um Xbox, não, como é que chama esses aqui? Eu não jogo videogame. Esse negócio do videogame mais chique. Se não, um iPhone 16, daqui a pouco é o 18, que tá, toda hora sai um diferente. Tudo é recompensa, sua obrigação. Ou o povo japonês, por que eu amo o povo do Japão? Eu queria ter nascido no Japão. Eles estudam para melhorar, aprimorar, que a palavra correta é aprimorar
a eles e ao mundo que os pais deles já vêm aprimorando. Não é pela recompensa. Não é pela recompensa que as crianças no Japão estudam. Elas querem se aprimorar para um mundo melhor para elas e para o que elas vão gerar. Aqui é recompensa. Só passo de ano se a senhora me der um iPhone, porque antes, né, tinha a bicicleta, né? Tinha, né, era menos, né? Hoje não, só passo de ano se tu me der uma moto. Só passo de ano se tu me der um carro. Só passo de ano se tu deixar ir no baile. Tire a recompensa dos seus filhos e vocês ensinarão eles a fazerem o certo sem precisar de recompensa. Senão daqui a pouco ele vai falar: ah, eu só não vou, se a senhora não me der um iPhone, eu vou ali e assalto. Tirem a recompensa dos seus filhos para deixarem eles agirem pela essência, pela naturalidade, sem pensar em recompensa. Porque vão crescer mimados e só vão fazer algo na vida se tiver alguma recompensa. Serão pessoas, né, com ansiedade, pessoas depressivas, pessoas que não aceitam ser contrariadas. Então, se você vem recompensando seu filho por um ato dele, você está errado. Nossa, mas meu filho fez uma coisa tão boa, deixa eu dar um presente para ele. Não, ensina pro seu filho que ele fez uma coisa boa e que nem por isso é uma recompensa que tem que ser dada a ele. Que ser bom, fazer algo bom, tem que ser natural. Tem que ser muito natural. Senão tudo é na base da recompensa. E nem todo mundo vai recompensar seus filhos. Um dia você vai morrer. Quem que vai ficar recompensando eles? Ensine a ser pessoas gigantes, pessoas que vão melhorar o mundo, o nosso mundo. Porque se você não entende, o filho que você está criando hoje, na maneira que você está criando, é o que vai cuidar de você na sua velhice, se é que vai cuidar. Vocês viram os dois irmãos que pegaram um pai idoso, que nem caminha mais, encheu o saco, né, o papai, quando o papai estava em pé, indo trabalhar na roça, em qualquer coisa, para não faltar a tua alimentação, a tua roupa, o teu calçado. Era teu pai, né? Envelheceu, não quer limpar, não quer banhar, não quer vestir, não quer calçar, não quer colocar comida na boca, mas coloca outras coisas nojentas na boca, né? E tem nojo daquele que levantou para te alimentar. Aconteceu, pegaram os dois irmãos, colocaram o senhorzinho, gente, nem andava, na caçamba do carro, levaram e despacharam numa rodoviária, sentaram ele no chão. Você tem noção de que monstruosidade essa pessoa é? Você tem noção que um ser humano desse, ele não vai trazer nada de bom para esse mundo? E que os filhos deles vão se assimilar a eles, vão se assemelhar a eles? Serão iguais? Você tem noção disso? Não tem, né? Porque hoje em dia o ser humano, ele se interessa por tudo, menos para se tornar alguém melhorar o mundo dele e melhorar automaticamente o mundo dos outros. Tudo em si tem uma recompensa. Entendeu? Aí voltando lá, que entrou também nessa parte do Ítalo. Então, entenda uma coisa. Ninguém nesse mundo é melhor que ninguém. Você pode ter mais dinheiro que o outro, mas isso não te torna melhor que ele. Te garanto, o Ítalo nunca pensou que a vida dele ia descer ladeira abaixo. Sempre se achou o quê? Num pedestal. Ah, hoje eu tô no Brasil, deixa eu ir pra Miami amanhã. Ainda tem gente que fala assim, é cara de pau mesmo. Que é gente preguiçosa, né? Que quer viver na bengala. Porque tem gente que nasceu pra viver na bengala, né? Porque não tem coragem de fazer nada por si, quer que os outros continuem a fazer. E quando você para de fazer, você ainda leva o nome de... Você é muito ruim. E se fez, eu nem te pedi pra fazer. Fez porque quis. Como que... Ai, meu Deus, até perdi o raciocínio, porque esse negócio mexe muito, porque é muita covardia que foi feita com essas crianças e elas estão bastante cegas. Mas funciona desse jeito. O Ítalo achou que nunca ia cair. Tem muito famoso, influencer, que acha que vai se manter a vida inteira lá em cima. A vida é especialista. Não sei se vocês lembram numa live eu dizendo, gente, que tem gente que fala assim, mas ninguém obriga ninguém a jogar no jogo do tigrinho. Realmente ninguém obriga. Mas quem está divulgando tem a consciência do quanto isso é trágico na vida de quem já não tem.
Porque a pessoa, vamos lá, aposta R$10. Opa, ganhei 50, calma aí. Vou jogar mais aqui, vou jogar 30. A pessoa cria um vício e se autodestrói. Enquanto você está destruindo com a sua divulgação, né, a pessoa que já não tem aquela condição e não tem essa... Ah, mas ninguém é obrigado a jogar. Realmente ninguém é. Não é. Isso aí eu concordo que não é. Mas você tem noção da escassez humana? Do quanto a pessoa acredita naquele que está divulgando? Olha, joguei R$10. Meu Deus. Peraí. Ganhei 1.000. Um vídeo gravado, programado. A pessoa acredita. Imagina, você tem R$100 na conta. Alguém te ilude a jogar R$10 que você vai ganhar 1.000. Quando você vai olhar, nem R$100 você tem. E você quer que essa pessoa continue lá em cima, no alto padrão, igual o Ítalo estava se achando, que ia se manter lá em cima, no alto padrão. Lene, mas ele ajudou aquelas... Ajudou não, meu bem. Ele fez uma troca que beneficiou a ele e deu um resto para o povo. Foi isso que ele fez, ele não ajudou ninguém. E se ajudar for fazer tudo o que ele fez, esse tipo de ajuda é dispensável. Para quem tem conhecimento. Para quem não tem, acha que está lá em cima. E se eu concordo, se os pais devem ser punidos, concordo. Concordo. Porque não existiria o Ítalo dessa forma se não existisse os pais que abrem mão de seus filhos pelo poder. E também tem aquela parte, a vulnerabilidade mental de quem está na escassez. Entendeu? O mundo, ele precisa de conhecimento. O conhecimento, ele te livra da escassez, você não se submete a tanta coisa ruim nessa vida. Há tanta coisa ruim nessa vida. O Ítalo, ele não fez nada de graça para ninguém. Ele fez uma troca. Ele usou crianças da pior maneira possível. Que é tanto que as crianças não conseguem enxergar que está errado. Para eles está certo, porque o pai e a mãe têm um iPhone e uma casa. E que eles têm uma conta com milhões de seguidores idiotas. Porque quem segue futilidade é tão idiota quanto quem posta a futilidade. Desculpa, mas essa é a verdade. Nunca se viu tantas pessoas adestradas. É tanto adestramento que tem gente que eu vejo que tem uma inteligência tão grande que abre uma live. Meu, passo um conhecimento, eu não estou falando de mim não, tá? Eu sei passar conhecimento, mas eu também tive que aprender. Eu estou falando de muitas páginas que eu vejo. Tem gente de uma sabedoria intensa, gigantesca. Mas quem ganha? O influenciador. Que influencia o quê? Seus filhos a não querer estudar. Seus filhos, que o mundo do influência é um mundo de fantasia, não tem felicidade, só felicidade. Então, se tudo isso é felicidade, pergunta pro Ítalo, se ele não... Hoje, o Ítalo de agora, cara a cara com você, pergunta pra ele o que ele preferia, ser o Ítalo que lá atrás, sem nenhuma riqueza, desconhecido, em liberdade, ou o Ítalo que está com muita riqueza, né? Muita fama, mas sem a liberdade. Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é a liberdade. Para mim, a liberdade de ir e vir é perfeita. Não entendo e entendo ao mesmo tempo como que as pessoas fazem coisa errada que vá na cadeia. Porque o mundo precisa, né? O mundo precisa de pessoas com conhecimento, mas que são jogadas fora. Por isso que tem a criminalidade. Olha, a criminalidade a polícia não vai resolver. A criminalidade o governo não resolve. A criminalidade a escola não resolve, até porque o professor ele dá o ensinamento e não a educação. A educação vem de casa e vocês estão vendo o que está acontecendo na escola. Isso tem influência de tudo que seus filhos assistem, sabia? Essa agressividade dos seus filhos na escola, de não respeitar o professor, não respeitar o coleguinha, vem do que eles assistem. Lene, mas como assim? Meu filho é tão tranquilo, ele nem fica na rua com os amigos, tá no celular. Ó, vem muitos anos que eu venho batendo nessa tecla. Lugar de criança não é no celular, não é. Ah, mas meu filho tá no quarto. Seu filho não tá no quarto de jeito nenhum. Seu filho tá num celular, abrindo porta para tudo que não presta. Até no joguinho mais inocente, vocês estão vendo, né? Tem coisa ruim por trás. Então,
Tire seus filhos do celular e você está dando uma boa criação. Eu vi um pai filmando a filha e falando assim, quem é esse aqui? Eu não sei. E essa música? Também não sei. Aí viu a foto do MC Daniel. Aí ela disse assim, pelas correntes, me parece ser um cantor MC. Ele disse, como você sabe? Eu ouvi falar, mas não assisti. Esse pai está ensinando essa menina a ser uma grande mulher. Ela não vai ser aquela que vai fugir na madrugada pro baile funk, enganando o pai e a mãe, como a maioria faz. Foge sem nem os pais saber. Hoje em dia tá tão terrível que a criança, né? Não é de maior, é criança. Olha na cara da mãe e do pai. Ou você deixa eu ir pro baile funk, ou eu vou me machucar, vou chamar o conselho tutelar e vou te denunciar. Até a mãe e o pai explicar já foram presos. E ela tá lá rindo. Por isso que eu falo, dá um caminho pro seu filho, dá o conhecimento. Celular não dá conhecimento. Não dá. Pelo contrário. Ele abre portas que você nem imagina. E essas crianças de hoje que nasceram em Urano, né, que é um planeta, na energia dele voltada à Terra, que vem de lá para cá, as crianças têm uma inteligência e falam, meu, mas não sabe ler, como é que sabe mexer? A tecnologia, o avanço, a energia. Uma pessoa de 1965, 55, não vai saber mexer num celular igual uma criança sabe mexer hoje. Nem nós de 80 tem a habilidade de uma criança de mexer no celular. Você já percebeu isso mesmo sem saber ler? Então, cuidado com isso. Deixe as crianças serem crianças. Parem de querer enricar através das crianças, porque você não sabe o que tem de maldade no telefone. O que tem de maldade na rede social não é brincadeira. Não é brincadeira. Teve uma moça aqui que eu falei na live passada sobre gravidez, que eu aconselho, para que colocar filho nesse mundo do jeito que a gente está energeticamente? Aí veio a senhora sabedoria. Falei, gente, pra que, né, trazer filho e tudo? Olha o mundo como é que tá, você mal tá dando conta de você. Aí a sabedoria falou assim, como uma lesada dessa, que se diz espiritualizada, eu nunca falei que sou espiritualizada, eu busco minha evolução. 71. Isso aqui já teve uma resposta, olha a ligeirinha. Meu netinho é mesmo autista ou foi complicação no parto? 5/12/2022. Não fica procurando desculpa para não aceitar a condição na qual ele foi colocado nessa terra, tá bom? Como que é isso? Ah, meu pai, não dá para responder essa pergunta, não. Essa daqui eu respondi, ela já tá com outra pergunta. Problema na justiça. 31/5/95. Na justiça, sou mãe, estou sofrendo muito. Vai passar, nada é eterno, nada é para sempre. Cirurgia vai dar certo? 22/5/67. Um sucesso e a recuperação também. Vou arrumar um emprego? 1/3/89. Em breve você vai estar no mercado de trabalho. Vou conseguir resolver o meu problema na justiça 21/9/62. Demora um pouco, mas será resolvido de forma positiva sim. Não, essa daqui é melhor não responder, porque quando a pessoa é muito mimada, dependendo da resposta, a pessoa até te odeia. Não sei por quê, pra quê?
gente. Vou conseguir construir minha casa 30/3/74. Parabéns, você consegue sim. – 30/9/2003. Saúde física é boa. Atenção na saúde mental. 4/8/84. Tô achando que tô grávida, mas não tenho certeza. Tô com medo. Eu não tô sentindo essa gravidez não, viu? Não é psicológica não, mulher? Vou conseguir comprar a casa própria? 8/11/97. Tá destinada a você. Cadê nome e data de nascimento? Uma pergunta só. Minha irmã vai se aposentar 10/12/70. Tem que ser a data dela e não a sua. Estou com um nódulo. É coisa ruim? 5/7/91. Não. E ele vai sumir. Francisco, vou me aposentar em breve? 27/2/61. Francisco, vai ter que ter um pouquinho de paciência, viu? Mas você vai conseguir sim sua aposentadoria. Daqui eu já respondi, isso daqui também. Também. – 7/3/85, financeiro. A partir do ano que vem você sente uma mudança mais positiva. Cirurgia da próstata, vai dar certo? 8/11/47, é bem delicada, viu? Mas dá certo sim. Vai arrumar um emprego? 21/8/2006, consegue sim. Vou entrar no mercado de trabalho? 3/3/72, entra sim. Vou recuperar meu apartamento na justiça? 29/12/87, difícil, viu? Bem difícil. Não vou dizer impossível, mas bem difícil. Minha mãe vai se aposentar? 24/5/65. Parabéns, consegue sim. Merecedora. Vou conseguir terminar minha casa? 6/3/61, sim? Cadê nome e data de nascimento? Tem uma pergunta só. Essa daqui eu também já respondi. Eu tô assim é porque eu fico olhando, porque as pessoas já foram respondidas e continuam mandando mensagem, né? Então, dou preferência a quem não teve resposta. Essa daqui eu respondi também, já tá com outra pergunta. Vou conseguir o auxílio para o meu filho? 2281, consegue sim. Não entendi essa pergunta. Minha herança vai sair logo? 27/1/72. A herança que seus pais tanto trabalharam, a luta que foi deles e você tá apressada para ela? Não. Demora aí, minha filha. Vai começando a contar não só com a herança, ficar estagnada nela, viu? Vai dando umas reviravoltas aí, porque primeiro não foi você que construiu. E a frequência vibratória de herança brigada, xiii! Então, começa a não ficar só focada. Ó, tem gente que quando se trata de herança, olha isso como é interessante.
come herança, né? Toma café herança, almoço herança, janta herança, dorme herança, acorda herança, madruga herança. Porque o padrão vibracional da pessoa é todo voltado ali. Chega a pessoa definha. Por isso que a herança, poucas pessoas seguram, a maioria destrói. O padrão vibracional é terrível, principalmente quando é brigado. É onde o amor deixa de existir em relação aos pais e em relação aos irmãos. Eu sempre falo, herança não é bênção. Herança, na maioria das vezes, se transforma em maldição na vida daqueles que brigam. Principalmente aquele que briga por aquele que cuidou do pai e da mãe até o fim, até a velhice. Eu sempre digo, o irmão meu ou irmã que cuidar da minha mãe, do meu pai, até o fim, na casa deles, a minha parte eu não quero ver. Eu não quero nem saber, eu abro mão com o maior orgulho do mundo, porque não sou digna de ter algo que principalmente não trabalhei para ter e não cuidei da velhice deles até o fim. É interessante como o povo não gosta de ouvir conhecimento, né? Cada um aqui, meu umbigo vai ficar desse jeito, meu umbigo vai ficar assim. É impressionante, né? Como o ser humano não gosta de conhecimento, por isso que não sai desculpa da fossa. Equilibra a vida profissional, desequilibra a financeira. Tudo nessa vida, não tem os 4 elementos? Água, fogo, terra, né? Tem tudo isso? Pois é. Todos precisam estar alinhados e equilibrado. Um só não sustenta você em pé. É como uma árvore que você deixa ela empendurada, só as pontinhas da raiz na terra. Como que ela vai vingar? Não vinga. Não vinga. O ser humano ele é tão desprovido de conhecimento que ele conserta o financeiro dele e ele mesmo causa toda a destruição. Por quê? Ele melhora o financeiro, ele começa a gastar disparadamente. Depois ele retorna, porque ele acha que né, gastando disparadamente ele vai ficar todo tempo no topo. Pá! Baixa de uma vez, acumulando-se em dívida. Ser humano é muito, muito, muito complicado, né? E se acha muito merecedor. É um umbigo que não tem igual. E agora parei com as previsões. Quem quiser sair da live pode se retirar. Não vou falar mais de previsão, já respondi mais de 30 pessoas aqui. E vou para o conhecimento. O conhecimento e falar do acontecimento aqui. Que eu sou uma pessoa, além de ser sensitiva, né? Tenho essa habilidade. Estou aprendendo que a palavra correta não é dizer dom. Porque não soa uma palavra... Como que fala? Uma palavra leve. Tem que falar, eu tenho essa habilidade. Eu estou aprendendo isso. Meus mentores são grandes professores na minha vida. E além disso, eu sou protetora. Eu protejo o animal em situação de rua. Eu tiro eles das ruas. E eu não sei se vocês repararam, eu detesto. Tudo que mete animal no meu, eu detesto. Tudo. Cavalgada. Lá no Maranhão, tem direto. Paulo Ramos tem cavalgada, Lago da Pedra, Bacabal, Vitorino, Olho d'Água das Cunhã. Tudo que é canto ali tem a maldita da cavalgada. Aí o animal entra numa exaustão tão grande, porque o calor pra lá não é brincadeira. Aí fica lá aquele bando de lesado, pra mim é um bando de idiota, perdão, mas é. Um bando de idiota em cima de um cavalo, andando no meio do sol quente. Aí quando termina ali, aí vão tomar todas. Aí esquece o animal continua no sol, não dá água, não dá nada. Aí quando o animal não dá conta de fazer o retorno, a atividade que eles querem, faz esse tipo de maldade. Eu já resgatei muito animal, porque vocês não sabem a situação. Aí veio esse amaldiçoado, essa é uma pessoa amaldiçoada. Pessoa dessa daí que decepa a pata de um animal, ele vai decepar. Você sabe, né? O que ele vai decepar? O que tipo de coisa esse infeliz ele vai proporcionar para a humanidade. Isso aí, toda atividade com animal deveria ser proibida. Vaquejada você volta com uma carga horrível.
Aquele asa branca, pergunta pro asa branca, que quando ficou com câncer todo mundo teve peninha, pois eu não tive não. Quem quiser ter misericórdia de quem machuca animal, tenha sua misericórdia pra lá que você dá igual. Pra mim é assim que funciona. O asa branca, ele morreu de quê? O câncer, ó, consumindo ele. O que se chama isso? Culpa. Porque ele viu, mas quando adoeceu, que ele veio reconhecer o grande mal que é essa tourada, festa de peão, festa de peão. Que festa de peão? Machucar um animal é festa pra você? Vaquejado, vocês têm noção, o animal quebra a perna, ele simplesmente joga de lado. Eu já resgatei, lá no Maranhão. Animal pós-vaquejada. Em Bacabal eu já perdi a soma de quantos animais eu já busquei pra ONG de cavalgada, machucado e jogado na rua. Animal que o osso tá pra fora. Entendeu? Então, cadê os grandes deputados que se elegeram às custas dos inocentes dos animais? Eu chamo os protetores de mídia, né? Aparece do nada. É igual quando você joga mel no chão, as formigas vêm ligeiro. Então, quando é algo midiático, todos eles aparecem. Cada um quer proteger mais que o outro, né? Eu tive 2 jumentas que eu resgatei, lá em Paulo Ramos, num povoado. 2 jumentinhas que foram... A mãe e a filha foram esfaqueadas até a morte. A dor foi tão grande que a mãe evacuou. E a filhotinha também. Aí, não satisfeito, o amaldiçoado esfaqueou mais 2, mas essas 2 deu tempo da gente resgatar e estão se recuperando. Inclusive, posto nos meus stories lá a recuperação delas. E a gente publicou e tudo. Corri atrás, né, dos midiáticos. Olha, essa situação, tem como ajudar, falar com o delegado da cidade, pra gente correr atrás, ver se tem alguma punição. Quem foi punir foi o povo, mas o amaldiçoado correu pra dentro do mato. E se escondeu e depois vazou da cidade, porque sabia que ia ser linchado. Era enorme a faca que ele agrediu a jumentinha e a filhotinha dela. Eu espero que em 2026 vocês escolham quem vocês vão botar no poder. Não se deixe iludir por esses resgates aí de mídia, que é mídia. Mídia pura, mídia pura. E sabe o que eles fazem? Mostra que resgataram a coisa mais linda. Na hora que desligar as câmeras, pá, no rabo das protetoras. Desculpa a palavra, mas é. E as protetoras que tem que se virar. Entendeu? É desse jeito aí. O delegado Bruno Lima. Nossa, eu achava que ele realmente era um protetor. Pode olhar, na hora que aparece a mídia, ele tá lá. Felipe Beccari. É Beccari? É Beccari, eu acho que é isso. Mesmo jeito. Tudo protetor de mídia. Se a mídia tiver, eles fazem alguma coisa. Se não tiver, eles não vão fazer nada. Nada. E usa os inocentes pra isso. Entendeu? E usa os inocentes pra isso. Olha a Rubenice aqui, ó. Tá aqui, ó. A Rubenice é uma pessoa que sofre com os animais. E muito, muito. Vocês não têm noção.